54 minutinhos agora, 11h54. Vamos já com a primeira informação e a gente volta a falar daquela operação da Polícia Federal realizada semana passada e que teve como alvo de buscas e apreensão o secretário de Fazenda de Maringá, o secretário Carlos Augusto Ferreira. A casa dele foi alvo de busca e apreensão. Veículos apreendidos de luxo, celular também, tudo isso. E no final de semana, o secretário resolveu falar, inclusive sobre o assunto, e ele garante que a Polícia Federal bateu na casa errada. E o então Carlos da investigação não seria ele, Márcio. Bom dia para você. Bom dia, Juliano. Bom dia para você que nos acompanha também. Isso é o que ele está dizendo. O secretário Carlos Augusto Ferreira quebrou o silêncio, resolveu falar sobre a operação que ele foi alvo na semana passada. E segundo ele não é o Carlão da Mafiusa. Ele não é a pessoa que a Polícia Federal diz que ele é. Segundo o secretário, tudo não passou de um grande mal-entendido por parte da Polícia Federal. Ele disse que todo o patrimônio que ele tem é declarado e é fruto do trabalho dele, que não tem nenhum envolvimento com esse crime organizado, que foi o motivo da operação. Nós falamos da operação na semana passada, na quinta-feira pela manhã, a Polícia Federal deflagrou a Operação Mafiose, que era para combater o que seria o braço financeiro de uma quadrilha, que é uma ramificação do PCC, e que era uma quadrilha que era responsável por mandar droga, basicamente cocaína, para a Europa através do porto de Paranaguá. A polícia deflagrou uma operação ano passado sobre esse assunto, prendeu várias pessoas e ali começou a identificar outras pessoas envolvidas. Que a polícia faz uma operação e apreende celulares, apreende documentos, e aí, na análise desse material, acaba surgindo outras investigações. Então a polícia teria descoberto o braço financeiro que faria a lavagem do dinheiro do tráfico para que esse dinheiro viesse de uma forma, entre aspas, legal para contas bancárias. E um dos artifícios deles seria utilizar fintechs, que são empresas de tecnologia que prestam serviços bancários, uma espécie de banco digital. E aí a Polícia Federal ligou o secretário Carlos Augusto Ferreira, tanto que a casa dele, essas imagens, para quem está na live está acompanhando, a casa dele foi um dos alvos de buscas. Na quinta-feira, apreenderam 3 carros de luxo do secretário, entre eles essa Ferrari avaliada em mais de 2 milhões de reais. O secretário, no primeiro momento, silenciou, mas no final de semana, ele emitiu uma nota oficial para toda a imprensa. E está dando algumas entrevistas. A primeira entrevista que ele deu foi para a RPC TV Globo, dizendo que não tem nada disso. E ele reafirmou o que ele disse nessa nota oficial, que a defesa dele também encaminhou para a equipe Pinga Fogo, tá? A nota oficial diz o seguinte, ó, nota de esclarecimento Carlos Augusto Ferreira. Depois de ser surpreendido ao ser alvo de mandado de busca e apreensão no âmbito de uma investigação, se recolheu para avaliar com cautela toda a documentação a que teve acesso, especialmente o que foi divulgado pela imprensa. Durante essa análise, identificou uma falha grave. A principal evidência mencionada na investigação são prints de uma suposta conversa entre ele e um operador financeiro ligado ao tráfico internacional. No entanto, nesses registros é possível observar o nome e o número de telefone de uma terceira pessoa, o tal do Carlão, Carlos Pimbank. E tem o número, inclusive, que é dos Estados Unidos, que na realidade trata-se do senhor Carlos de la Cruz Hipólito, que é sócio da Pimbank Brasil. Portanto, trata-se de outra pessoa. Carlos Augusto Ferreira reitera que não tem qualquer ligação com o fato investigado. Munido dessas informações, ele comunicou à defesa e o Ministério Público para as devidas providências. Portanto, esse é o posicionamento oficial do secretário, que ele é secretário licenciado, ele não é ex-secretário, ele se licenciou do cargo, pediu licença até o dia 15 do mês que vem e, segundo ele, então, a Polícia Federal
comeu barriga, vamos falar num linguajar popular. Erraram o alvo, entraram na casa do cara errado. O Carlão que ele diz aí, que diz a mensagem, não é ele. Apesar de se chamar Carlos e apesar de ter tido envolvimento no passado com uma fintech, que não é nada ilegal. Você ter acesso a uma fintech, ter uma fintech, participar de uma fintech, isso não é legal, muito pelo contrário. Tem as liberações dos órgãos competentes aqui no Brasil. E na quinta-feira, lembra que a gente dizia na quinta e na sexta? Olha, se o que a polícia tem contra o secretário é só essa conversa, o secretário não vai dar nada para ele. E aí agora tem um agravante. Ele diz o seguinte: não sou eu na conversa. O áudio não é meu, o texto não é meu e o telefone não é meu. E o secretário disse mais. Ele não só disse que não é ele, como ele apontou quem é o tal do outro Carlão. Ele dá o nome e sobrenome. Carlos de la Cruz Hipólito, que seria o sócio dessa fintech, a Pimbank Brasil. E agora? A equipe Pinga Fogo procurou a Polícia Federal. Nós procuramos a Polícia Federal em Maringá, eles disseram que eles apenas deram apoio, que a investigação é da Polícia Federal de Curitiba. Ligamos para Curitiba hoje pela manhã e a informação da Polícia Federal é o seguinte, que o caso segue em sigilo e que nesse momento da investigação não é possível revelar mais nada. Porque o que a gente quer saber? A prova contra o secretário é só essa mensagem, que ele disse que não é ele na mensagem? Ou a Polícia Federal tem alguma outra prova? Porque vamos lá, Juliano, não passa pela nossa cabeça a Polícia Federal dando uma barrigada dessa. Você imagina, você invade a casa do cara, apreende 3 carros dele, ele tem um cargo importante na política, na vida pública, você queira ou não, mancha isso. Errei de Carlos, era o outro Carlos. É estranho essa história toda. E é estranho, o secretário, ele veio a público. Ele disse, olha, eu tô aqui, eu sou o Carlos, mas eu não sou esse Carlos da mensagem aí. E ele levantar a voz e dizer que a polícia errou, o cara tem que ter um pouco de coragem também. Porque se ele tivesse o teto de vidro, você acha que ele ia falar um negócio desse? Então, porque assim, até o Gustavo mencionou, e a Polícia Federal ia cometer esse erro primário, a gente também acredita que não. Papo do advogado de defesa. Agora, se defender dizendo que a Polícia Federal errou, isso também seria grave, Márcio. Muito. O Carlos da mensagem não seria ele, mas a Polícia Federal teria realizado as buscas e apreensões na casa dele por conta daquela mensagem ou por outros pontos da investigação que não foram divulgados. Agora, celular e veículos. Os veículos foram apreendidos, estão no pátio da Polícia Federal. Mas e do celular ou outros equipamentos que foram apreendidos? A polícia deve realizar uma investigação neles para confirmar. Não, o Carlos que nós procuramos não é ele. Só por essa mensagem ou por outros pontos. Muita coisa não foi divulgada. Ou melhor, a Polícia Federal não divulga nem 1% do que ela investiga, né, Márcio? Não. A Polícia Federal não divulga. Geralmente a divulgação deles é nos autos do processo, né? Pode ver que toda a informação que a Polícia Federal divulga dessas operações, elas são muito básicas. Primeira coisa que a Polícia Federal faz é cobrir a placa do carro. Não sei se vocês repararam nas imagens, não tem placa de carro. Eles não mostram placa de carro e quando tem esse tipo de apreensão, como os carros não foram guinchados, eles foram rodando até a Delegacia Regional da Polícia Federal, eles colocam a plaquinha da Polícia Federal, eles acoplam na placa do carro, para não haver a identificação oficial do veículo. Então, eles não passam nenhuma informação e a Polícia Federal se limitou a dizer para a nossa equipe, eles emitiram uma nota oficial dizendo, olha, a gente não vai se manifestar sobre isso. A gente não passa detalhes da investigação. Então, a gente não sabe se eles erraram realmente ou se eles não erraram. E que o secretário que está dando um argumento que não faz sentido. Então, assim... mas seria muito interessante nesse momento a Polícia Federal, não precisa dar detalhes, mas só dizer assim, não, ele está dizendo que não é ele na conversa, mas nós temos outras provas.
né? Só que a Polícia Federal não fala, então fica essa coisa. De um lado, a Polícia Federal fez a apreensão e não fala mais nada. Do outro, tem um secretário dizendo, olha, bateram na porta do Carlos errado. Não sou eu. Não era eu, não tinha nada a ver comigo. Né? Até a gente comentava hoje pela manhã, porque na repercussão que nós demos aqui na quinta e na sexta, alguns comentários me chamaram a atenção, a pessoa dizendo assim, mas também, né, isso justifica o carrão. Até alguém disse assim, poxa, entrou em janeiro e já está com uma Ferrari. É importante a gente abrir um parênteses e dizer o secretário é extremamente rico. O secretário é milionário. E quem é da alta sociedade de Maringá sabe disso. E há muito tempo. Ele já foi executivo, CEO de grandes empresas aqui da cidade, como o grupo do Cidade Canção, como o grupo da Atena Saúde, que comprou da Humana Saúde, né? Comprou o hospital. Então, assim, e ele sempre esteve envolvido com multinacionais. É um secretário muito bem financeiramente falando. Então, a Ferrari que ele tem, não é de hoje. A Porsche, e ele tem grana para ter até avião, se ele quiser, porque o cara tem grana. Né? Da onde veio essa grana? Ele garante, é do trabalho dele, segundo ele, todo o patrimônio é declarado para a Receita Federal. Não tem nada de envolvimento disso. Então, é importante a gente colocar esses pontos, porque daqui a pouco a gente está, de repente, crucificando ele e vem uma nota por isso e fala, erramos no Carlos. E aí, como é que a gente vai fazer? Lembra na quinta-feira? Nós fomos, talvez, o último veículo de empresa de Maringá a dar o nome dele. Por quê? Porque a Polícia Federal não deu o nome. Nós só falamos quando a Prefeitura emitiu uma nota oficial. Sabíamos que era ele. De manhã, quando a Polícia Federal fez a apreensão, já sabíamos que era ele, sabíamos que era na casa dele, sabíamos que o carro era dele, mas a Polícia Federal não fala nomes, então não serei eu que vou divulgar. Depois que a Prefeitura emitiu uma nota aí que a gente falou, porque tem essa questão. De repente você acaba com a reputação dele e ele é inocente na história. Como é que faz, Juliano? Complicado. Bom, que ele tem uma baita de uma dor de cabeça, não, isso imagina, é óbvio. Lógico. Já teve, sendo alvo ou não, o alvo correto da operação da Polícia Federal, já teve uma dor de cabeça danada. Os veículos continuam apreendidos. Nos próximos dias, se ele estiver com a razão no que ele disse, de não ser o Carlos da investigação, e a Polícia Federal também entender que essa investigação, na verdade, não visa ele, logo os carros estarão rodando, já estarão com ele novamente, e etc, coisa e tal. Ele está licenciado. Essa questão do pedido de licença da Prefeitura e não o pedido de exoneração, Márcio, também nos chama atenção, né? Sim. Ele pediu uma licença de 30 dias não remunerada, mas ele não pediu para sair. Será que ele não é alvo realmente da operação? Ou seria o Carlos que ele menciona, mas ele também? Será que teremos novidade nos próximos dias? Polícia Federal ainda não se manifesta em relação a isso, Marcos. Mas deveria, viu, Juliano? Deveria. A gente entende a questão do processo, é tudo sigiloso, a gente entende. Mas a Polícia Federal só poderia, nesse momento, dizer, olha, erramos. Não é o Carlos, ou acertamos. Não é só essa prova que temos. Eu só queria saber disso. Só que a Polícia Federal nem isso revela. Né? E chama a atenção a postura do secretário de vir à imprensa falar. Ele está dando a cara a tapa, ele está falando. Falou, pode revirar minha vida aí, não vão encontrar ligação minha com esse pessoal. Ele disse isso, falou, tá maluco, não tem nada a ver com isso. Os caras me pegaram aí porque ele já provavelmente no passado teve algum tipo de ligação com essa fintech. Acho que por pouco período de tempo ele trabalhou na empresa. Será que na hora de pegar as informações, quem era o Carlos da fintech envolvido aí? É esse aqui, não, esse aqui trabalhou na empresa, mas quem é o dono da empresa? E ele disse, não sou eu, o tal do Carlão da Mafiusa, não sou eu. E eu já dei a letra para a polícia, vai atrás dele. Ele é o cara da mensagem, não sou eu. Porque a polícia não está difícil, a polícia tem o telefone do cara. Esse monte de número que aparece aqui é o telefone do cara que é de Miami. O secretário deu até o endereço, é em Miami, nos Estados Unidos. Não é comigo, ele disse, Juliano. E assim, e para ele falar do telefone e dizer o nome completo de uma outra pessoa, então acaba sendo uma acusação. E acusar sem fundamento nenhum?
E aí, agora vamos. É difícil, cara. Vamos pro pé no chão aqui. E acusar um mafioso ainda, né? Você tá maluco? Se o cara é envolvido com o crime aí, porque a polícia falou, era a máfia italiana, os caras estavam envolvidos. Enfim. Depois que a gente cobrou isso aqui na quinta, na sexta, no final de semana o prefeito Silvio Barros se manifestou através das suas redes sociais a respeito disso também, dessa polêmica toda envolvendo o secretário. E ele falou sobre isso, dizendo o seguinte, ó, acatei o pedido de licença do secretário da Fazenda, Carlos Augusto, imediatamente, para que ele possa tomar conhecimento e se dedicar à apuração da denúncia. No momento de sua nomeação, todas as certidões estavam regulares. Esse fato não possui qualquer relação com a atual gestão. Assim que tivermos todas as informações necessárias, a situação será reavaliada. Então, esse é o posicionamento do prefeito, tá? Primeiro eu queria dizer o seguinte, o secretário, quando foi contratado, era ficha limpa. E até onde a gente sabe, ele continua sendo. Não há nenhum tipo de condenação contra o secretário. Ele diz o seguinte, que assim que for avaliado o caso, a situação dele será reavaliada. Então o prefeito deixa aberto aí. Ele pode voltar para o cargo ou ele pode ser mandado embora de vez. Mas precisa avançar essa questão e isso só vai acontecer com o andamento do processo judicial, Juliano. Exatamente. Bom, vamos acompanhar. Lá menciona o seguinte, mas o cara é milionário e não paga o IPVA do carro. Aí é o problema dele com o governo do estado, ele pagar ou não, recolher a taxa ou não. Aí o carro foi apreendido, provavelmente ele pagou depois. Né? E outra coisa também, né? O cara tem um carro daquele e não pagar o IPVA aí também é de contar, né? Não é por falta de dinheiro. É que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. E a gente só tá... Eu entendi o Gerson, né, que é o rapaz que ele tá achando que nós estamos defendendo o secretário. Não temos procuração e não temos interesse nenhum em defender o secretário. Nada. A gente só precisa colocar os fatos, viu, Gerson? Para que não haja também da nossa parte nenhum tratamento assim de condenação, porque a própria polícia não fala do caso como condenação e não é. Tá? Eu não posso aqui, a gente não pode cometer nenhum tipo de injustiça. Até porque, por exemplo, o senhor está atrás desse nome, eu nem sei se esse nome é o seu mesmo. Nós não, nós estamos dando a cara a tapa. Então nós temos que ter responsabilidade, porque depois vem no nosso CPF as ações judiciais, inclusive. E se não tem uma coisa assim, mas tem carrão. Aí começa a dar a entender assim, todo cara que tem carrão mexe com coisa errada. E não é. E não é bem isso. Porque tem muita gente que mexe com coisa errada e tá, desculpa a palavra, mas tá fudido aí, Márcio. Exato. Não é verdade? Aí o cara tem carrão, tem carrão, tá com carrão importado, tá mexendo com coisa errada. Não é isso. Então, a Polícia Federal é quem precisa dizer se esse Carlos é aquele Carlão ou não é. Nos próximos dias, decorrer da investigação, a gente vai saber. Porque se ele não tiver nada a ver com o negócio, provavelmente ele vai reaver os carros. Vai voltar, imagino eu aí, a administração como secretário de Fazenda e dizendo, né? Tá vendo, não tenho nada de errado. Mas que já sujou a imagem, sujou dele, suja da administração, porque agora o fato já foi noticiado. Agora a gente vai acompanhar. E tem que esperar. Se a Polícia Federal não falar, a gente não consegue chegar a nenhuma conclusão, né, Márcio? Exatamente. Juliana, assim, a Polícia Federal tinha que falar. Tá? Não precisa entrar em detalhes do caso. Não precisa entrar em detalhes. Mas, assim, só fala. A única prova que temos é essa. Eles não vão admitir que eles erraram, né? Perdão. Eles não vão admitir. Mas a Polícia Federal precisa dar uma resposta. Porque aí é o seguinte, se o secretário tiver razão, se a polícia errou, toda a operação fica sob risco, sob júdice, sob questionamento. Que investigação é essa? Se os caras não conseguem diferenciar um Carlos do outro, não conseguem diferenciar Jesus de Genésio, então, a fala do secretário coloca em xeque o trabalho da Polícia Federal. É por isso que a Polícia Federal deveria falar.
Só que eu vou ler para vocês a nota que eles mandaram para a gente aqui, que resumindo aquilo que eu disse, a Polícia Federal informa que as investigações relacionadas à última fase da Operação Mafiús continuam em andamento. O caso segue sob sigilo processual, conforme determinado pela autoridade judicial responsável. Em razão desse sigilo, informações detalhadas sobre pessoas, diligências e materiais apreendidos não podem ser divulgadas nesse momento, de forma a preservar o andamento da investigação e garantir a efetividade das medidas ainda em curso. A Polícia Federal reafirma seu compromisso com a transparência e com a prestação de informações à sociedade e ressalta que, assim que possível, novas atualizações serão divulgadas por meio de seus canais oficiais. Até o presente momento, não há novas informações a serem repassadas. Comunicação Social da Polícia Federal no Paraná. É a resposta que eu obtive ao entrar em contato com a Polícia Federal em Curitiba. Eles não querem falar nada. Só que o secretário colocou em xeque toda a operação. Toda a operação. Ou eles vêm a público e dizem, olha, o secretário está com balela, tem outras provas contra ele, ou esse silêncio eles colocam em dúvida todo o trabalho que eles fizeram, Juliano. Exatamente. Não é só essa mensagem, tem mais coisa. Isso. 12:15. A gente vai seguir acompanhando agora de acordo com as informações que poderão ser divulgadas pela Polícia Federal em breve. 12:15 agora. Vamos falar já da polêmica da saúde. Tem um assunto aí